Minha diretoria, o cara tapa de hoje é polêmico. Estamos aqui com o Eduardo Cunha. Prazer enorme. Prazer te receber. Obrigado por ter vindo. E teu Mengão? Tá feliz com o Mengão? Tá tudo certo? Não tô muito não, né? Eu acho até... Tá ganhando. Ganhou não, mas perdeu pro Corinthians, né? Não podia ter perdido, Mas né? e o golaço do Rodinei? O golaço, né? O Rodinei, eu há muito tempo que eu defendo que o Rodinei tinha que mudar de time, né? Eu acho que no Flamengo ele não pode jogar, ele não tem condição nenhuma de jogar. Tu não gosta dele? Não gosto, não. Do futebol dele. Tem que dar, como diz o mas seu você programa, é Flamengo, tapa. Flamengo, né? Flamengo, claro. Muita coisa, né? Muita coisa. Sofrer e tal. Claro. Mas eu sou do tempo de assistir jogo de 40 anos atrás e assistir a final da Libertadores, a primeira, né? Então, não estamos falando aqui... Mas você foi no jogo? Fui, na Libertadores daquela fui. É mesmo? Quando tu cobrelou? Cobrelou. Mas foi aqui ou foi lá? Foi lá. Não, foram 3 jogos. Você foi aqui, né? Todos? Eu fui em todos. Caramba. Não, todos não. Eu não fui o do Chile. Eu fui o primeiro, o Maracanã e a final. Pô, tu é Flamengo, porra, muita coisa, né? Eu era do tempo de Geraldo Maracanã. Pô, essa parte aí eu cheguei a pegar um pedacinho e lamento muito que o Maracanã seja aquela coisa hoje tão elitizada. Mas a época da Geraldo era muito bacana. Mas você frequenta ainda hoje? Eu tenho ido, poucos, né? O último jogo eu fui na Libertadores em Brasília no ano passado, quando jogou em Brasília, mas não tenho podido, porque na realidade eu estou em São Paulo, né? Então não coincide, mas passo uma parte da semana em Brasília. Então só venho ao Rio de Janeiro, tenho ficado 2 dias por semana no Rio de Janeiro, sexta e sábado, e aí domingo volto para São Paulo. Minha rotina tem sido essa, né? Então não tenho podido pegar os jogos do Flamengo aqui numa quarta-feira, é difícil, no domingo. Essa semana aqui vai ser complicado. Ontem, se eu tivesse ido, se não fosse para estar com você, talvez eu tivesse ido em São Paulo. Eu tirei você do Itaquerão ontem. Tirou do Itaquerão, né? Eu te poupei, hein? Vocês perderam, pô. Te poupei. Eduardo, você sabe que a reação quando fala o seu nome é atrelada às pessoas te acusarem, te xingarem, etc. Não é só isso, não. Tem que me atrelar também o impeachment da Dilma, né? Muito, tem os dois lados. Mas quando eu coloquei lá, Eduardo Cunha, cara, tinha assim, sei lá quantos comentários, e assim, 90% de gente falando de corrupção, de prisão, disso, daquilo. Como é que você lida com isso e, principalmente, por que você, com tudo isso, não saiu de cena? Não, eu não saí de cena, em primeiro lugar, porque transparentemente eu vou debater com você. Na verdade, a minha condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Aquilo que aquele ex-juiz, chefe da organização política que comandava aquela operação Lava Jato... Moro. Ele veio aqui semana passada. Eu soube que ele esteve aqui. Mas eu não quis nem ver, porque não vale a pena perder meu tempo assistindo aquilo. Mas é importante que venha, é importante que ele seja confrontado e seja debatido. Todo mundo tem que falar. Mas, na verdade, é o seguinte, o que aconteceu comigo? Aconteceu comigo uma situação impressionante que precisa ser debatida do ponto de vista jurídico. Quando eu era presidente da Câmara, efetivamente, logo após a sessão que abriu o processo impeachment, que autorizou a abertura do processo impeachment, o processo impeachment é uma decisão monocrática minha para autorizar a abertura do processo. Ele foi instruído e teve que ser votado pelo plenário da Câmara, onde mais de 2/3 tinham que autorizar. Sim. Isso aconteceu em 17 de abril de 2016. Menos 10 dias depois, um parlamentar do Rio de Janeiro, usando o escritório que pertencia ao ministro Luiz Roberto Barroso, entrou com uma ação para me retirar, para ser afastado da presidência da Câmara, única e exclusivamente porque, como eu estaria na linha de sucessão, eu seria considerado vice-presidente da República, a partir daí eu não poderia assumir a presidência da República porque eu estava sendo denunciado no Supremo Tribunal Federal. E entrou numa terça-feira de tarde e marcaram a sessão para julgamento sem que o relator pedisse para quinta-feira de manhã. Exatamente isso que aconteceu. E o que aconteceu? O ministro Teori Zavascki estava há 6 meses com um pedido de afastamento meu, que o ex-procurador-geral da República tinha entrado no dia seguinte que eu autorizei a abertura do processo impeachment e, consequentemente, depois de 6 meses, ele resolveu dar uma liminar para evitar que essa ação fosse julgada. E aí eu fui afastado do mandato de deputado da presidência da Câmara e proibido de entrar na Câmara dos Deputados. E não tinha uma maneira de eu confrontar isso. Como é que eu pude confrontar esse processo? Eu entrei depois, através de 3 partidos políticos, com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Foi a ADI 5526, que o Supremo julgou 1 ano e meio depois. O que pedia essa ação? Pediu o seguinte: não poderia ser me dado o afastamento sem submeter o plenário da Casa, porque tinha que dar a interpretação conforme a Constituição fala para a prisão em flagrante, são medidas cautelares.
Então a medida cautelar tinha que ter o mesmo tratamento da Constituição, da previsão de prisão em flagrante parlamentar. E sabe por que julgaram isso 1 ano e meio depois? Que o Aécio Neves foi afastado do Senado e com isso deram ganho de causa à minha ação e o Aécio pôde ser submetido ao plenário do Senado e voltou do afastamento do mandato. Ou seja, o meu afastamento foi ilegal, porque não foi submetido 24 horas depois ao plenário da Câmara e se tivesse sido submetido, certamente não teria sido confirmado pelo plenário da Câmara. Depois, com isso, sem eu poder entrar na casa, sem eu poder me defender, era para caçar o meu mandato. Caçaram o meu mandato e aí não deu. Menos de 30 dias depois que caçaram o meu mandato, o senhor Sérgio Moro decretou a minha prisão preventiva da denúncia que estava no Supremo. Essa prisão preventiva, que eu não tenho pena a cumprir, eu não cumpri pena nenhuma, simplesmente essa prisão preventiva que perdurou por 4 anos e meio, o processo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal em 14 de setembro de 2021. Igual o do Lula. Não, é um pouco diferente. Mas a Moro, mesma... Não é a mesma coisa não, eu vou falar. O senhor Sérgio Moro praticou uma fraude processual. O que ele fez? A denúncia que havia contra mim no Supremo Tribunal Federal, que tinha sido aceita pelo plenário do Supremo, tinha previsão do artigo 360 do Código Eleitoral. E simplesmente quando desceu para lá, o Moro promoveu uma absolvição sumária da suposta acusação eleitoral para que pudesse ficar com a competência com ele. E aí, consequentemente, ele conduziu o processo. O que o Supremo considerou? Que ele não podia ter feito esse ato. Ele tinha que ter mandado para a Justiça Eleitoral. Essa é a verdade dos fatos. Então as pessoas ficam... E ele me condenou em primeiro grau, me manteve a prisão preventiva pela condenação, foi confirmada no TRF, aquilo era uma organização, o TRF confirmava tudo. E é importante as pessoas saberem o seguinte, a lei das delações, ela fala explicitamente que ninguém pode ser condenado somente baseado na palavra do delator. Isso está claro na lei. No momento que entraram com a minha denúncia, eles disseram que a lei da delação poderia servir para você aceitar a denúncia, mas jamais para condenar, que é o que está na lei. Depois o Supremo evoluiu que nem para aceitar a denúncia a palavra do delator servia. Agora, quando mudaram o Estatuto da Advocacia aqui, colocaram que não pode ter, com base em palavra de delator, busca e apreensão no escritório de advocacia. Agora reconhece que a palavra do delator não serve nem para denúncia. O Moro me condenou baseado na palavra de um delator. Uma palavra de um delator que dizia o seguinte, que ouviu dizer de uma terceira pessoa que não confirmou no processo que eu havia sido a última palavra na nomeação do diretor da Petrobras. Coisa que o próprio Lula foi depor como testemunha no processo e negou. Então, é uma situação absurda. O que acontece? O senhor Moro condenou com base na palavra do delator, aí o Tribunal Regional Federal confirma, e quando você vai, o nosso ordenamento jurídico que está hoje, quando você vai para o Tribunal Superior, Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, ou Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário com base em tese constitucional, eles não podem fazer reavaliação de prova. Então, o que acontecia com a Lava Jato do Paraná? O sujeito chegava no STJ e dizia o seguinte, eu fui condenado somente com base na palavra do delator. O que decidiu o ministro, que era o responsável pelos processos no STJ, que também era oriundo do Ministério Público do Paraná? Ele dizia o seguinte, para eu poder confirmar que você só foi condenado com base na palavra do delator, é preciso reavaliar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 7. O STJ só pode se pronunciar sobre matérias de direito e não reavaliar a prova. Então ele consolidava o absurdo dele. Ele condenava com base... a grande maioria foi condenada somente com base na palavra do delator. E era confirmada pelo TRF, e quando chegava no STJ, todo mundo confirmava. Foi assim que se deu em vários momentos. E você acha que o Moro fez tudo isso de caso pensado para aparecer politicamente, se tornar uma celebridade? Não, ele fez isso de caso pensado, e isso está claro pelo seguinte, quando você pega ele na Folha de São Paulo, em 2011, ele escreve um artigo de como fazer uma operação mãos limpas no Brasil e dá o roteiro de tudo que ele fez, porque, na verdade, a prisão preventiva era um sequestro. O Moro sequestrava a pessoa e o resgate era a delação. Quem não se concordasse com as delações que eram propostas dentro da cadeia, simplesmente sabia que ia ficar preso e não tinha mais jeito, que ia ser condenado e o STJ não ia reformar. Então o cara fazia a delação, cumpria o que eles mandavam. Teve gente, eu convivi com gente dentro de presídio que teve ofertas de delação, eu recebi oferta de delação também. E o que acontece? Simplesmente, pessoas que aceitaram, me deram testemunho, que teve um cidadão que foi retirado do presídio, você tem que delatar falando do Eduardo Cunha. Se não falar do Eduardo Cunha, você não vai ter a delação aceita.
E o cara falou, e é a base do processo. Então, essa circunstância do sequestro que o Moro promoveu, as pessoas sendo presas, principalmente depois que o Supremo, num certo momento, numa decisão de um habeas corpus, resolveu promover o cumprimento da pena em segunda instância, autorizou, que depois foi reformado, foi essa a razão que o Lula não foi preso em prisão preventiva. O Lula foi preso pelo cumprimento da pena em segunda instância. O Lula foi condenado por todas as instâncias. Não, né? não é dois isso aí. Ele foi preso depois que foi condenado na segunda instância. Sim, sim. E depois teve a confirmação da terceira, mas a terceira teve esse fundamento que eu estou te dizendo, você não pode reavaliar matérias e provas. Por que o Lula mudou no Supremo? Porque foi ferido um direito constitucional dele e simplesmente o Supremo reconheceu a ilegalidade do processo dele e a ilegalidade da competência do Moro. E depois julgou ainda o Moro parcial. No meu caso, ainda não julgou se o Moro é parcial. Eu estou com uma reclamação do Supremo para julgamento disso. Apenas anulou o processo. Mas ainda estou reclamando a decretação da parcialidade do Moro, no meu caso, que vai ser decretada. O Moro, ele ia para a imprensa e dizia o seguinte: não, eu sou um juiz imparcial, porque eu tenho aqui o PT e tenho o maior adversário do PT, que é o ex-presidente da Câmara. E falava isso na mídia. Eu era o instrumento para ele tentar mostrar que era isento e ele não era. O Moro não era uma pessoa isenta porque ele era o chefe de uma organização política. Quando você pega a Vaza Jato, e eu lhe garanto que eu tenho mais coisas da Vaza Jato do que saíram, porque eu acessei processualmente a uma parte disso, você não tem ideia das combinações que o Moro fez com relação a mim, com os procuradores. Tem fatos ali gravíssimos, tanto quanto tem quanto o Lula. Aquilo ali era uma organização criminosa, que tem que pagar por isso. O Moro, ele defende o seguinte, porque a prova ilícita, que no caso é uma gravação, ela não pode ser usada para condenar ninguém, mas ela pode ser usada para absolver as pessoas. Isso é o nosso ordenamento jurídico, processa isso. Se a gravação, o hackeamento das mensagens é ilícito, pode ser ilícito, mas serve para poder absolver as pessoas. Pode não servir para condenar eles pelos fatos que eles praticaram, e praticaram fatos criminosos sim. Então eu quero dizer para você, para responder os seus comentários, eu quero que me apresente qual é a prova que tem contra mim de qualquer tipo de acusação de corrupção contra mim. Eu quero que me apresente a prova. Mas você teve o seu caso assim como o Lula anulado. Não sim, vai reiniciar uma justiça eleitoral. Não foi absolvido, mas você vai passar por tudo de novo. Eu passarei com o maior problema, não. Só que eu vou passar por um juiz isento. Mas quais são você tem quais processos hoje, como é que eles estão? É um só? Não só não. Eles entraram, fizeram os seus filhotes, eles entraram com 12 ações penais contra mim. E as 12 estão no mesmo pacote das 12 eu fui absolvido em uma, e as outras, uma ainda está pendente de início da ação, que nem sequer ainda foi debatido nada, e 10 foram transferidas para o eleitoral. Então, agora recomeçam 10. Não são 10, porque 8 acabaram se reunindo numa só. Tá. Porque eles faziam aí o seguinte, eles apresentavam as ações divididas para que você pudesse ter vários processos, você tem que ter várias defesas e você tem que ter várias, digamos assim, penas somadas ao fim da condenação. Por isso que cria esses absurdos, como por exemplo, criaram com o Sérgio Cabral. Certamente o Sérgio Cabral tem uma circunstância, quando ele fala que ele está condenado a 300 anos, é porque fizeram 30 processos iguais contra ele. Ele certamente pode até vir se manter a condenação. Eu não quero discutir o conteúdo da situação dele, que é diferente. Está discutindo o caminho. Estou discutindo o caminho, que é completamente diferente. Então tentaram fazer esse caminho também comigo, mas como eu venci, só que não precisei chegar ao Supremo com as outras foram resolvidas, não tenho uma organização, porque foi tinha ido para Brasília e outra para o Rio Grande do Norte. Todas elas acabaram sendo reunidas. Então, esse absurdo todo, que agora está sendo tratado de uma forma correta, ele vai acabar, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, hoje, as pessoas que têm essa liberdade de te chamar de corrupto abertamente, essas pessoas estão cometendo um grande erro. Não, estou cometendo um crime, que está me acusando daquilo que não pode provar. Então, prove. Você não está condenado. Não, não estou condenado em nada. Sim. Não tem qualquer condenação em vigor. Nada. Então eu quero que me prove. Para você acusar alguém, ele tem que estar condenado com trânsito em julgado. Eu quero que me provem. Eu falo muito isso na internet, as pessoas não entendem. Os caras falam assim, porque você tem que falar que fulano é não sei o que. Eu falo, olha só, irmão. Você vai responder. Você talvez aí anônimo na internet não vai acontecer nada, mas para você falar que alguém é corrupto, essa pessoa tem que estar condenada. Senão você não pode. Por exemplo, eu falei que o Lula é ladrão, até o dia que ele foi descondenado, eu falei, agora eu não posso falar que ele é ladrão, porque ele está... Né? Sem dúvida. Embora a gente saiba que ele é líder de uma quadrilha, porque foi condenado por formação de quadrilha. Formação de quadrilha até ele não foi, não. Não, ele não, o PT.
Não, né, não foi. O processo de quadrilha dele houve absolvição. Não, mas os líderes do PT, outros, não ele. Eles foram condenados em situações individuais. Isso. A quadrilha, não. Mas tem uma condenação de formação de quadrilha. Não, alguns entre eles, na situação deles foram, mas a cúpula do PT Lula não. O PT não Porque eu estou te falando isso que o processo de formação de quadrilha, eu também fui acusado e fui absolvido. Todos foram absolvidos, porque não existe isso, realmente não existe. Então, eu fui absolvido, fui na 12ª Vara Federal de Brasília, fomos absolvidos. Michel Temer também estava no mesmo... Haviam 3 denúncias, fizeram a quadrilha do PT, a quadrilha do PMDB e a quadrilha do PP. A do PT e do PMDB foram absolvidos, a do PP está no Supremo ainda pendente, não sei como é que é a situação, porque tinha as pessoas com foro privilegiado. Então, não houve acusação da cúpula do PT de formação de quadrilhas. Essa informação não é correta. De cima. Houve condenações oriundas do Sérgio Moro, que enquadrou algumas pessoas como formação de quadrilha também. Entendi, isso sim. Entendi. Está nos processos individuais de alguns cabeças do PT. Alguns processos foram derrubados, estão sendo derrubados, só para... Não estão mantidas, não. Mas aí assim... Eu não sei te precisar, porque eu não tenho... Não, é muito processo. É muito processo. É muito. Eu tentei... Eu diria o seguinte, os únicos processos do seu Sérgio Moro que estão sendo mantidos foram aqueles que não recorreram. E, no caso, os delatores. Porque tem processo lá que é só delator. São 10 delatores, só aí ninguém... Ele, no acordo dele de delação, ele é proibido de recorrer. Então, esses processos transitaram em julgado para manutenção da decisão do Moro, porque não podem recorrer. Não, porque quando eu fui puxar, tem vindo bastante político aqui, né? Aí quando eu vou puxar os processos, cara, é impossível. Ou eu contrato o escritório de advocacia. Não tem como. Cada um tem 40. Eu, para explicar tudo isso aqui, para poder fazer meu registro eleitoral, que eu sou pré-candidato em São Paulo, a deputado federal, você não tem ideia da confusão que é para pegar essas certidões todas. É muita coisa, cara. E ainda vai dar muita confusão. Tu pega 5, 6 cabeças do PT, cada um tem 20, 15 processos. Você só tem um jeito, tem que pegar cada processo, tirar certidão de objeto e pé. Para poder saber o que acontece. E aí tem que ler tudo e pegar o advogado, explicar o que... Nossa, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, quer saber, eu vou perguntar para ele. Se você for tirar, você vai me encontrar condenado. Só que eu tenho a de cima que entendi. Anulou, entendeu? Quer dizer, que anula... eu falei, eu vou perguntar pra ele me explicar como é que estão os processos dele, porque ele vai estar mais a par do que qualquer um. Deixa eu te falar, eu não tenho o menor problema de falar sobre isso, eu quero falar sobre isso, eu quero explicar. Tá, mas te machuca. Não, deixa eu lhe falar, o processo é político, eu fui vítima de um processo político. E a gente tem que enfrentar o processo político de cabeça erguida. Então você se diz inocente absolutamente todas as acusações. Não, eu sou inocente. Então você banca até hoje que... Claro. Todos eles, inclusive aquele negócio do dinheiro de 200 milhões que queriam de volta, também passou isso aí. Que 200 milhões? Que eles pediam... Ministério Público. Mas eles pedem qualquer coisa. Aí eles entram com pedido de organização criminosa... Mas não te cobraram esse valor? Não. Eu não tenho condenação, vai me cobrar o quê? Eu tenho bloqueio, que ainda estou resolvendo, bloqueio de bens, em função das ações de improbidade. Porque eles entravam com uma ação... Porque você tinha um dinheiro fora do Brasil, não era? Tinha um dinheiro fora do Brasil. E aí você teve que abrir mão desse dinheiro. Não, está bloqueado. Está bloqueado. Eram 44 milhões? Não, senhor, 2 milhões. 2 milhões de reais. 2 milhões de dólares na época. Do qual, aquilo que eles disseram que eu menti, que foi o que gerou a situação, se você tiver a curiosidade, porque eu escrevi um livro, Tchau Querida, o Diário do Impeachment, que eu escrevo a história do impeachment e faço um apanhado histórico do país desde a proclamação da República. É um livro de 808 páginas. Ao fim do livro, da história, eu fiz um capítulo à parte, de mais ou menos 40 páginas. Ao fim, quem quiser ler, lê. Quem não quiser ler, não lê. Acaba o livro, vai ler se quiser. Mas se quiser, tem a explicação de todos os meus processos, todas as razões das acusações e todas as defesas. E eu fiz questão, está reproduzido, quando eu estava escrevendo o livro, aconteceu uma cena muito engraçada. Eu acabando o livro, o Ministério Público faz um ofício para mim, no processo, pedindo a minha ajuda para eles tentarem ter acesso à conta, porque eu não era o titular da conta. Eles, Ministério Público, reconhecendo, e eu publiquei o facsímile da petição do Ministério Público no livro, na página 801. Para provar que eu não era o titular da conta, como eu sempre falei. Entendeu? Porque aquilo, como eu expliquei, era um trouxa. Eu não menti, a conta não me pertencia. Mas o dinheiro é teu? O dinheiro, à medida em que eu era meu para sucessão, mas eu nunca neguei isso. Mas por que o dinheiro estava numa conta que não era sua? É porque era um trouxa na época. Ah, tá, entendi.
Eu expliquei isso tudo na época. É que as pessoas debochavam. Não, porque, cara, é engraçado que o muito Ministério... louco, porque a gente não sabe mais o que é o que é. Claro. Mas eu entendo muito isso. processo. Eles transformaram isso tudo num circo. A gente não consegue mais saber Quando eu aconteceu. dizia o seguinte, que eu era usufrutuário da conta, fizeram um deboche de mim. E simplesmente a petição do Ministério Público fala exatamente, ele é apenas usufrutuário da conta. Está na petição do Ministério Público exatamente o termo que eu fui achincalhado no país por ter dito que era aquilo. O Ministério Público escreveu isso depois de 5 anos. Foi em fim de 2020, 4 anos, 5 anos depois. Escreveu isso e está lá no processo. Como é que foi para você a experiência da prisão? Cara, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Com absoluta convicção, eu tenho um caminho na minha vida de que eu não faço memórias de cárcere, tá certo? Então, eu não tenho nenhum problema de falar de prisão. Ninguém vai gostar de prisão. Quem disser para você que não, foi tudo bem, foi legal. Pô, eram dias maravilhosos, muito bonito, bacana. É hipocrisia. Mas né? você surtou, você chegou a ficar... Claro que não. Eu sabia que a prisão era política. Primeiro que eu sou evangélico, né? Então a gente sabe que nada acontece na nossa vida se não for pela vontade de Deus. Então, se Deus permitiu que eu lá estivesse naquele momento, certamente Deus me livrou de alguma coisa muito pior. E se eu fiquei esse tempo lá, certamente Deus fez comigo a mesma coisa que fez com o rei Ezequias. Deu mais 15 anos de vida. Então eu não tenho a menor preocupação com relação a isso. Eu agradeci a Deus todos os dias. Enfrentei de cabeça erguida, sem o menor problema, trabalhava, fazia, Mas pintava. Você estava com muitos outros da mesma situação Tinha alguns momentos, sim, em vários lugares diferentes. Eu não fiquei apenas em um lugar. Mas e aí, como é que era o relacionamento? Vocês Normal. tinham um debate sobre Total. o que acontecia? Fiquei com próceres do PT também, em um certo momento. Debatimos até, discutimos, sem problema. Discutimos, debatimos. Discutimos, não era discussão de briga, era de debate, não um problema. Porque eu acho o seguinte, as divergências políticas têm que ser tratadas no diálogo, no debate. Quem tem que resolver é o povo no voto. Eu procuro ter adversários e não inimigos, né? Se os adversários se transformam em inimigos, é por opção deles. Mas na política não tem jeito, né? Acaba virando, né? Vira porque quer. Para mim são meus adversários, eles não são meus inimigos. Eu não desejo a morte de ninguém, entendeu? Eu desejo derrotá-los. Eu não quero ver o Lula presidindo o Brasil de novo, eu não quero o PT de volta. Isso para mim é uma afronta à nossa sociedade como um todo. Mas eu tenho as minhas motivações de natureza política e eu tenho as motivações pelas quais eu não quero pelo que eu penso, pelo que eu acredito. Então eles para mim são meus adversários. E como adversários eu não quero eles comandando. O Lula é ladrão? Eu não tenho condições de afirmar isso. Eu não posso acusar ninguém sem prova. Eu aprendi uma coisa seguinte, e isso é uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás. Quando você aponta um dedo para alguém, você está com 3 apontados para você de volta. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente acusa uma pessoa. Mas então, acusar o PT de corrupção já isso é fato. Não, né? eu para mim eu não quero. Se você me perguntar por que você não quer o PT de volta no Brasil, eu tenho 200 motivos para não querer o PT de volta no Brasil. Eu não quero quem defende o que o PT defende, eu não quero quem defenda o aborto, eu não quero quem defenda a estatização das empresas. Lula já falando que vai revogar, né, a reforma trabalhista, vai revogar a privatização da Eletrobras. Tudo isso eu não quero no Brasil. Eu não quero quem comanda o Brasil para ficar dando dinheiro financiado para ditaduras amigas, dinheiro que não for alto como o Porto de Mariel de Cuba, ou financiar a Venezuela. Eu não quero quem use o dinheiro subsidiado do Tesouro Nacional para ir para o BNDES, para financiar os campeões nacionais e gerar meliantes como os da JBS. Então, eu quero que o dinheiro do BNDES seja usado para financiar a economia como um todo. Eu quero que não exista Eletrobras. Eu sou a favor de privatizar a Petrobras. Eu sou conservador de costumes e liberal da economia. E o PT é exatamente o contrário do que eu sou. Então, eu não posso defender o PT. Eu tenho minhas motivações que eu não preciso acusar o PT de roubo para poder dizer que o PT podia ser o mais honesto do mundo. Eu não quero do mesmo jeito. Então não é o fato do PT ter roubado ou não roubado, eu não vou discutir isso. Não é eu não posso acusar. Que pega a ideia. Não é, claro. Mesmo que não tivesse nenhuma acusação de corrupção, e eu não tenho condições de acusar ninguém de corrupção. Não, mas tem condenações no caso sim, do PT. mas eu não posso fazer política dessa maneira. Então eu não quero de maneira nenhuma o PT. Pelas motivações de eu não concordar com o que o PT Corrupto ou não é o ponto. Não é o ponto. Não é o ponto. Já eu não vou muito diferente disso, porque, por exemplo, eu nunca votei no PT por ideologia. Independente de ter a corrupção ou não, eu já não, de jeito nenhum, exatamente por isso, porque eu também não vai na minha linha.
O impeachment da Dilma é um negócio muito, muito forte em cima de você, né? Não. A esquerda diz que você é o cara que fez o golpe, e o pessoal da direita, mais à direita, te agradece pelo impeachment. Isso eu sou agradecido todo dia, em todo lugar que eu vou, né? Sempre tem alguém que vem me agradecer. Mas é importante o seguinte, o PT é oportunista em todas as maneiras. Impeachment nos outros é refresco, neles é golpe. É porque eles tentaram em todo mundo, né? Não, tentaram não. Eles fizeram no colo, né? Não, eles tentaram em todos. No meu livro, Rica, que é importante, eu não estou falando isso para fazer propaganda para vender, não, porque já vendeu bastante, não é esse o problema. O problema é o seguinte, ele tem um compêndio de história ali, que eu venho desde a proclamação da República, todas as eleições presidenciais, aí eu trato do Estado Novo, a lei do impeachment de 1950, ela foi usada pela primeira vez com Getúlio Vargas em 54, que venceu na Câmara dos Deputados, evitou o impeachment, depois ele suscitou, é outra coisa, mas ele evitou o impeachment, depois foi usado com Collor, eu trago a história, passo pelo regime militar, passo depois pela Constituinte 88, as eleições diretas que aconteceram a partir daí, trato a eleição do Collor, que eu participei da campanha do Collor, então eu tenho fatos inclusive inéditos disso lá, e vem o impeachment do Collor. Eu analiso o impeachment do Collor. Porque o Collor foi caçado com a Fiat Elba. Sim, foi o argumento que usaram. Golpe. O pedalinho dele era o Fiat Elba. Não, mas o PT não foi caçado pelo pedalinho. Não, eu sei, mas tinham que achar Não, mas o problema não é esse. Isso podia ser para desmoralizar politicamente ou até para processá-lo numa ação penal, que é o que depois foi absolvido, inclusive, da ação penal. Mas a ação penal, ela era sobrestada até o fim do mandato dele, porque não podia ser processado por fatos anteriores ao mandato, como presidente da República. Ele foi empichado por isso. Qual o crime de responsabilidade que o Collor cometeu? 0. Então foi um processo político, e eu trato disso. O da Dilma, que foi a terceira vez que foi usada a lei do impeachment de 1950, eu começo a tratar do meio do livro. E o processo dela começa nas manifestações de 2013. É uma situação um pouquinho diferente, porque aquela manifestação de 2013, aquilo foi uma crise de representatividade. As pessoas, começou com o problema das empresas de ônibus, do aumento de passagem em São Paulo, e virou uma bomba. Uma bomba. Uma bomba por quê? Todo mundo reclamava de alguma coisa. Ninguém sabia exatamente por que estava na rua, então, mas estava. Eu apoio a sua reivindicação, você apoia a minha. E eles acabaram com essa baderna, com baderna. O PT no governo incentivou a baderna para poder afastar as pessoas de bem das ruas e deixar aqueles só que os bardeneiros. Isso foi a forma que acabaram. Então, aquilo acabou. Naquele momento, a Dilma caiu a popularidade dela na metade. E o que aconteceu? Veio a eleição um ano depois, e ela, para vencer essa eleição, ela deu um cambalacho na economia, ela fez um estelionato eleitoral. Ela praticou as pedaladas fiscais em 2014. O que é pedalada fiscal que as pessoas não sabem? É a utilização dos bancos públicos para pagar despesas da União como empréstimo que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ela fez? Bolsa Família pago pela Caixa, crédito agrícola pago pelo Banco do Brasil, mas isso foi em 2014. Para isso ela se reelegeu. Quando chegou em 2015, antes dela assumir o mandato, o povo já estava pedindo o impeachment dela na rua. Essa que é a verdade. Eu era candidato a presidente da Câmara, rodava o Brasil inteiro, as pessoas já me pediam impeachment. Na campanha de presidente da Câmara. Quando ela começou o segundo mandato dela em 2015, logo em seguida entraram, o primeiro impeachment que entrou, o primeiro pedido, eu relato nisso, foi do Bolsonaro. Bolsonaro entrou com o primeiro pedido de impeachment contra a Dilma. E aí o que aconteceu? A Dilma, ela pagou as pedaladas fiscais de 2014. E tudo que entrou com o pedido de impeachment com base na pedalada fiscal, eu rejeitei. Por quê? Porque eu entendia que aquilo era o primeiro mandato dela. E terminou com o fim do mandato dela em 31 de dezembro de 2014. Porque se o Aécio tivesse ganho a eleição, eu não ia ter responsabilizá-la. Então é uma tese política, o mandato dela acabou. E o pessoal defendia que o mandato era uma continuidade que eu tinha que aceitar. E eu rejeitei. Até que ela tinha uma previsão orçamentária para um superávit fiscal. E de repente virou um déficit. Aí o que ela fez? Mandou uma proposta ao Congresso Nacional para pedir a mudança da meta fiscal, saindo do superávit de 80 bilhões para um déficit de 20 bilhões, ou um superávit de 20 para um déficit de 80, não me lembro bem, mas eram 100 bilhões de diferença. Até aí tudo bem, se o Congresso aprovar, estava legalizado. Só que, antes do Congresso aprovar, ela editou decretos de execução orçamentária como se o Congresso já estivesse aprovado e gastou em cima do reconhecimento que estávamos numa mudança da meta. Isso gerou um crime na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí sim que ela foi responsabilizada. O pedido de impeachment com base nisso foi o que eu autorizei a abertura.
Então é importante que as pessoas saibam. Você autorizou a abertura, mas você não é... Tem uma votação, né? Mas se eu não tivesse autorizado, não Sim, teria mas não é você que decide, né, se vai ser impeachmentado ou não. Isso. E aí o PT, que participou do impeachment do Collor, depois entrou com o impeachment do Itamar Franco, depois entrou com o do Fernando Henrique. Ela tentou, todos os presidentes do PT tentou impeachment. O do Fernando Henrique, o Michel Temer era o presidente da Câmara, rejeitou a abertura do processo de impeachment, eles recorreram ao plenário, levaram a votação e perderam a votação. Aí depois entraram com o do Michel Temer, e contra o Bolsonaro entraram com 50. E cada um mais estapafúrdio com o outro. Eu li todos do Bolsonaro que eles entraram, nenhum deles tem pé nem cabeça para valer. O que eles alegam para tirar o Bolsonaro, né? Mais inapetência. Você sabe que tinha impeachment da Dilma, absurdo que entraram também na época. Entraram até por inapetência psicológica, mental, déficit mental, por causa do estocar vento, aquelas palhaçadas que a Dilma falava. Até por isso entraram com o pedido de impeachment. Então, mas Bolsonaro... Até pelos depoimentos? Por tudo. Então o Bolsonaro tá fudido também. Então... Enfim, o que acontece é o seguinte, para eles, quando é dos outros, é refresco, mas quando é em cima deles é golpe. E a Dilma efetivamente praticou um crime de responsabilidade. Isso é importante para esclarecer, porque eu não teria aceito se não tivesse efetivamente aquilo que eu considerei um crime. Aí o plenário é que vai confirmar. E, aliás, no livro eu relato muito bem isso. Na verdade, a minha intenção era rejeitar e levar um recurso ao plenário para que fosse aprovado. Por quê? Eu acho que a minha decisão monocrática, que é o que prevê o regimento hoje, eu acho que é uma coisa absurda, isso tem que ser mudado. Eu acho que não pode uma única pessoa autorizar um caso tão grave quanto esse. Ele tinha que ser submetido ao plenário, que aí a maioria da casa dava muito mais substância a essa decisão. Sim. Mas, infelizmente, o PT não deixou fazer isso. Por quê? O PT entrou no Supremo e obteve 2 liminares para impedir que eu levasse um recurso ao plenário. Eu só poderia, a decisão do Supremo naquele momento liminar era ou eu aceitava ou eu rejeitava. Aí eu rejeitando sem poder ter recurso, eu optei por aceitar. Essa que é a verdade. Te deixaram numa situação. Eles me deram no corner e achando que eu não ia. Você não tinha como, que eu ia recuar. Não, achando que eu ia recuar. Meio termo, você não tinha como. Não tinha um meio termo. Então eu achava que eu ia recuar com medo. E eu simplesmente fiz. Foi uma burrice deles. Era melhor eles terem deixado eu submeter ao plenário, que teria sido muito mais possível até deles evitarem. Por que o Rodrigo Pacheco não instaura o impeachment dos ministros do STF? É uma pergunta que tem que ser feita a ele. Na verdade, durante o período que eu era presidente da Câmara, também tinha pedido de impeachment do Procurador-Geral da República. E, no entanto, o Renan não deu andamento, deveria ter dado. Também cabe o impeachment do Procurador-Geral da República. O que você acha do STF? Olha, eu já disse, eu tenho tido oportunidade, até já escrevi sobre isso. Eu acho que nós estamos vivendo um problema de uma... Você tem que pegar o seguinte, a Constituição ela fala que os poderes têm que ser harmônicos e independentes. Hoje eles não são nem harmônicos nem independentes. O Supremo Tribunal Federal adquiriu uma supremacia sobre os outros poderes, que você tem que olhar o seguinte, quando Oscar Niemeyer projetou Brasília, a Praça dos Três Poderes coloca o Congresso no centro, o Executivo de um lado, o Judiciário do outro. Hoje você pode inverter, pode botar o Judiciário no meio. Por que isso? Isso é grande parte culpa dos políticos. Em primeiro lugar, o Judiciário só age provocado. Se ninguém provocar, ele não vai agir, ele não age de ofício. Então o que acontece? Você pega todo dia a oposição quer discutir aquilo que não há. CPI do MEC, eu vou para o Supremo. Se não der, eu vou para o Supremo. Todo mundo vai para o Supremo. E quando cai com alguém que tem uma posição diferente de outro, você vai simplesmente decisões absurdas, principalmente monocráticas. Então, além de você ter um problema dos políticos o provocarem e usarem o Supremo para resolver as pendências políticas, nós temos um poder monocrático dado para cada ministro, cada um é como se fosse uma ilha. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer, eu estou defendendo uma nova Constituinte, para a gente redefinir os papéis. E simplesmente, o Supremo, se você não fizer uma nova Constituinte, no mínimo, nós temos que impedir que decisões monocráticas possam ser dadas por ministro, tem que ser pelo menos colegiadas, que importe revisão de legislação aprovada pelo Congresso ou que possam mudar ou impor políticas públicas que não são da competência dele, porque o ativismo judicial está se dando nesse ponto. E o ativismo judicial que está se dando é que está levando a essa deterioração de um lado e, ao mesmo tempo, um empoderamento excessivo. Você pega, por exemplo, o Congresso para o Juiz de Garantias. O Fux deu uma liminar para suspender,
e está aí há 3 anos e não traz a liminar para ser levado para o plenário do Supremo. Você acha que a gente está sendo mais governado pelo STF do que pelo Bolsonaro? Eu acho que a prática está nos levando a que o Supremo Tribunal Federal tem uma supremacia sobre os outros poderes. Não é só sobre o Bolsonaro, não, é sobre os poderes. Eu acho um absurdo o ministro do Supremo dizer o seguinte: o governo faz uma política pública e não pode fazer. Ou determinar que ele faça uma política pública, ele não foi eleito para isso. E mais de forma monocrática, nem é o colegiado que está dizendo. Eu acho que a situação é um pouco mais grave do que você decidir ou comentar ou contestar uma decisão única que possa ser dada que você não concorde com a decisão. Entendeu? Eu tenho essa visão que eu acho que o problema é um pouquinho mais complexo. É um problema de ativismo e um problema dos próprios políticos que são os maiores culpados disso. Eu repito, o Supremo só age provocado e não vai agir de ofício para nada. Alguém tem que provocar o Supremo. Essa provocação ao Supremo também tem que ser regulamentada. Não é qualquer um que pode ir ao Supremo para provocar para qualquer tipo de coisa. E eles, no ativismo, também não podem ter decisões monocráticas. No mínimo, a gente tem que fazer é acabar com a possibilidade de decisão monocrática. Isso é o mínimo que a gente deveria fazer. A gente está vivendo um momento no Brasil de muita contestação ao governo do Bolsonaro. E a gente viveu, logo antes disso, um impeachment, puta de um monte de corrupção, um monte de merda do PT. E aí os dois, de repente, eles voltam para a cena, né? O Bolsonaro permanece e viram as grandes opções para a eleição desse ano. Mas o tratamento dado midiático é bem diferente. Eu queria saber se você acha que a maneira com que a imprensa lida com o governo do Bolsonaro é justa. Justa? Eu acho o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi alguém ser tão perseguido pela mídia como o Bolsonaro é. E olha que eu fui perseguido bastante. Eu diria para você o seguinte, o Bolsonaro ele estabeleceu uma forma de comunicação com a sociedade que independe da intermediação dos meios de comunicação. E essa é a grande razão. A grande razão da repulsa da mídia. As pessoas falam, é que o Bolsonaro não está dando a verba publicitária. Isso pode ter até algum efeito, mas eu diria para você, vamos dar um exemplo clássico. Você acha que o faturamento do poder público tem influência no faturamento da TV Globo? Muito pouco. O que tem influência eles é a perda do poder. E o Bolsonaro, na hora que estabeleceu a comunicação direta, ele simplesmente tirou o poder de influência que a própria mídia tem sobre o eleitorado de uma maneira geral, sobre a população de uma maneira geral. Então, consequentemente, é pau no Bolsonaro. O Bolsonaro já foi para a campanha eleitoral, participar da entrevista no Jornal Nacional, já contestou os apresentadores no ar. Então, nenhum outro fez isso. Agora, eu diria para você o seguinte, a mídia foi a grande culpada do seu Sérgio Moro ter conseguido chegar onde chegou com essa Operação Lava Jato. O impeachment não foi o impeachment que gerou o Bolsonaro. As pessoas estão muito enganadas com relação a isso. O impeachment foi um processo jurídico, político, que tirou um governo ruim, que a Dilma ainda conseguia ser pior do que a mediana do PT de uma maneira geral, porque a Dilma era pior do que o PT. O problema da Dilma é o seguinte, eu costumo dizer, o Bolsonaro viveu dos seus 3 anos e meio de governo, 2 de pandemia e está vivendo meio de guerra. Imagine a Dilma com 2 anos e meio de pandemia e guerra. A Dilma já era uma pandemia, imagine ela com pandemia. Então, o que acontece? Bolsonaro é fruto de um processo que eu procuro também, não querendo fazer de novo propaganda, mas eu relato no livro, que é o processo da polarização. A polarização não começou agora. Ela vem já desde a primeira eleição. Quando o Collor disputou a eleição, o Collor representava o espectro da direita que hoje está sendo representado pelo Bolsonaro. E o Lula tomou o lugar do Brizola, que era o Brizola que era a esquerda, tomou no Photoshop. E não largou mais, o PT não largou mais. Aí com o Fernando Henrique tomou o lugar do Collor pelo impeachment do Collor, essa que é a verdade, o PSDB tomou, e o Bolsonaro tomou o lugar do PSDB, porque esse processo da Lava Jato, ele acabou com o PSDB naquele momento também. Quando teve aquelas denúncias contra o Aécio naquele momento, aquelas imagens, aquela coisa toda, o PSDB sofreu com aquilo. Não tô dizendo que é justo ou injusto, não quero entrar no mérito. Eu estou falando em termos de deterioração da imagem pública. Então o Bolsonaro, naquele vácuo, ele conseguiu ser o anti-PT, que o PT nunca deixou, com o Lula na cadeia,
que eu acho que foi um grande erro, que o Lula tinha que ter disputado a eleição em 2018, tirar o Lula da eleição foi um erro, o Lula não teria ganho aquela eleição, o Bolsonaro ganharia do mesmo jeito e nós teríamos diminuído muito a polarização política que está havendo hoje depois da eleição do Bolsonaro. Era muito importante que o Bolsonaro tivesse derrotado o próprio Lula naquela eleição. Agora ele virou como vítima. Por isso é que aparentemente ele está assim como um resgate. Naquele momento ele ia enfrentar dentro da discussão daquele processo. Não ia ganhar a eleição, não havia a menor possibilidade de Lula ganhar a eleição do Bolsonaro. Mas não deixou de ter o seu lado. A polarização era contra o PT. E o Lula, de uma certa forma, bancou a candidatura do Haddad em 2018 e dentro da cadeia ainda conseguiu chegar ao Haddad no segundo turno e com uma diferença, vamos dizer o seguinte, o Bolsonaro ganhou muito bem, mas tiveram lá 40 e poucos por cento dos votos. O Lula é um fenômeno disso. Não há dúvida, não há dúvida. Porra, porque... Mas é porque ele representa essa polarização, entendeu? Mas só que ele e nós temos um terço do PT, um terço que está o anti-PT e um terço que vai voar no momento. Em função que foi sempre esse outro terço que decidiu a eleição. Sempre. O Brasil é um país centro, né? Só que não é a terceira via. Eu comparo com o seguinte, você viu agora o que aconteceu na França com o Macron. O Macron é o centro da França, né? E ele venceu a eleição quando ninguém queria ele. Por quê? Porque lá na França é diferente. Lá eles não querem que a polarização ganhe. Eles querem derrotar a polarização. Então a esquerda e a direita se enfrentaram e o Macron acabou levando porque ninguém queria que ficasse com o lado da polarização. No Brasil jamais haveria terceira via porque as pessoas não querem definir pelo centro, querem justamente com o lado da polarização vença. As pessoas não e foi isso que aconteceu. Não querem. Embora quem decida seja o eleitor do meio termo, mas acaba indo para um lado, ele opta por um lado da polarização. Ele não vai para o centro para ser alternativa à polarização. Reclama da polarização, mas leva ela ao extremo. Mas leva ela ao extremo. Porque ele decide a favor de uns lados. Assim que tem sido. Eu acho isso. Hoje, infelizmente, você vê até na internet, ou qualquer diálogo que você tiver com qualquer pessoa na padaria, você vai ver que o cara ou ele defende cegamente o Bolsonaro, ou ele é completamente Lula. Você fica olhando e você fala, vem cá, por que você não pode ter críticas aos dois e estar no meio aqui, ou eventualmente considerar... Não há consideração de outra possibilidade. Não há consideração. Tá absolutamente haverá definido. Até daqueles que, em tese, não vão votar nos dois no primeiro turno, se é que vai acontecer isso, num certo momento. Eu tenho muitas dúvidas. Eu sempre disse que não haveria terceira via, mas eu não achava que nós íamos chegar num ponto que não ia ter mais outro candidato, porque os outros acabaram. Que o Ciro está igual cachorro na mudança, ele não sabe se toma conta da casa ou vai atrás do caminhão. Então ele está naquela situação, ou seja, ele bate no Lula, mas o eleitor que resta dele é do Lula. Ele é uma opção à esquerda. Ele quer tomar o lugar do Bolsonaro no segundo turno sendo uma opção à esquerda, quando ele está errado. Para poder tentar tomar o lugar do Bolsonaro, ele tinha que ser a opção à direita, não a opção à esquerda. Então, absolutamente equivocada a postura dele. Então, enfim, por isso que ele não vai ligar no... E o Ciro ainda carrega o ranço do marqueteiro, né? O marqueteiro ressentido, que era o marqueteiro do PT. Então esse ranço está atrapalhando ele. Então o Ciro vai terminar igual a Marina terminou em 2018. Atrás do Daciolo. A Marina terminou atrás do Daciolo. Todo mundo, na hora que chegar na última... é uma coisa chamada voto útil. Porque eu não posso nem reclamar disso, porque 2018 foi o que aconteceu comigo. Eu, durante toda a eleição, falei, cara, eu vou votar no primeiro turno no Amoedo, porque eu gosto da ideia do Partido Novo, enfim... É a minha posição. E é isso. E no segundo turno eu vou votar contra o PT. Quando faltava 3 dias para eleição, veio aquelas datafolhas falando que o Lula podia ganhar no primeiro turno e tal. Aí eu fui um dos que falei, não, peraí, cara, vou ter que votar no cara no primeiro turno, porque o que eu não quero é o PT. Então, esse pra mim é meu... Isso vai acontecer, então só por isso não, vai acontecer também pelo seguinte, o cara vê o seguinte, nenhuma alternativa vai para a disputa do segundo turno. A disputa será entre o Lula e o Bolsonaro. Para que eu vou adiar mais 30 dias essa confusão? Para votar de novo? Eu vou resolver logo agora o problema. Eu acho que isso vai acontecer. Você acha que vai receber o primeiro turno? Eu acho que pode acabar no primeiro turno. Se não estou dizendo que vai acabar com o Lula, porque eu não acredito que o Lula vai ganhar a eleição, não. Eu acho que o Bolsonaro vai ganhar. Minha opinião é que ganha a eleição. Você acredita nas urnas? Você tem 100% de confiança nelas? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu fui eleito 4, 5 vezes nessa urna. Então eu não posso dizer que a urna tem fraude. Mas eu também acho o seguinte... Não é porque não teve, não quer dizer que não possa ter. Porque você tem a sua casa, você fecha a sua casa. Um dia nego arromba. Ela era segura até o dia que arrombaram. Os hackers invadiram o Pentágono, antes era seguro, depois conseguiram invadir. Então, vai um dia que vai quebrar a segurança de uma forma. Então a gente tem que estar precavido, transparente e precavido para evitar que isso possa ocorrer. Então, ao invés de questionar as urnas, eu defendo que a gente tenha a fiscalização e a transparência. E como que você pode fiscalizar também? Eu me lembro bem, e eu cito esse exemplo,
Na eleição do Collor, que eu participei da eleição do Collor, e não era urna eletrônica naquela maneira, mas você tinha a totalização. A totalização sempre foi eletrônica. Você somava e tinha um computador para somar. E a mesma coisa hoje. Qual a maneira que você vai ter de fraudar uma urna? Você vai ter duas maneiras. Ou você vai fraudar cada urna, que é muito mais difícil, né? Você há de convir o seguinte, eu vou ter que entrar em 5.500 municípios, em todas as urnas, para fraudar tudo. É um pouco difícil. Mas pode acontecer, é que você, numa determinada urna, o mesário lá pega as pessoas que não compareceram para votar e vota por elas. Isso é possível de ser feito. Ele tem a senha, ele dá um rabisco de assinatura do cara e vota. Isso serve para roubar em vereador, eleição de vereador, que precisa de 5 votos, 10 votos. Não vai mudar uma eleição presidencial. Agora, a outra forma é a totalização. Quando as urnas são jogadas, você totaliza, soma todas as urnas e tem que bater. Então, como é que foi feito na eleição do Collor, por exemplo? Cada urna é emitida uma coisa chamada BU, boletim de urna. Então, você pode ir lá, o fiscal pode tirar o BU. E até falaram que vão colocar no sistema, eletronicamente, os BUs na internet para todo mundo ter. Então, você pega aqueles BUs e você soma. Porque há o risco, sim, de ter um desvio na totalização. Então, você pode fazer uma apuração paralela para somar. E isso o Collor fez. Tinha uma equipe lá, que foi comandada na época pelo ex-ministro da Saúde, Alcine Guerra, foi montada na campanha do Collor e foi feita uma apuração paralela que a gente sabia, naquele tempo levava 10, 12 dias para ter o resultado. Que tinha que contar aquelas cédulas todas, é um absurdo, mas acontecia. Só que a totalização nossa saiu antes do TSE. A gente sabia que o Lula ia para o segundo turno e não ia o Brizola antes do TSE ter divulgado. Então, isso serviu para a gente, inclusive, nós corroboramos a totalização que aconteceu com o que a gente fez. Então, eu acho que isso deveria ser feito. No mínimo, isso deveria ser feito por quem tem desconfiança da urna. Acho que o Bolsonaro, eu até vi que ele anunciou alguma coisa semelhante aí, o partido dele, enfim, eu acho correto se fizer isso. Esse foi um dos casos de deturpação midiática com o Bolsonaro, né? Porque o que ele sugeria não é que voltasse o voto com o xizinho no papel. Exatamente. Era que saísse um comprovante para você ter. E você quer saber uma coisa? E aí as pessoas deturparam isso. Nós aprovamos isso 2 vezes no Congresso. Eu aprovei isso como presidente da Câmara, emenda constitucional, que estava parada no Senado. Ele não precisava ter discutido isso agora, porque já estava no Senado. Era só votar o que já estava no Senado. Isso já estava aprovado, porque a gente voltou para o projeto da lei eleitoral e simplesmente o Supremo interrompeu por 2 vezes. E a segunda em 2018, o Supremo deu uma decisão de plenário suspendendo porque não tinham recursos orçamentários para implementar isso. E depois julgaram a ação de direta inconstitucionalidade depois da eleição de 2018 e consideraram inconstitucional. Teria que ser feita a emenda constitucional que eu tinha aprovado em 2015 e que ficou parada no Senado e não foi votada no Senado. Você vê que esse tipo de coisa não gera dúvida na população? Claro. Não precisava. É fácil? Por que não fizeram em base de teste? Podia fazer o seguinte, você não precisa fazer 100%. O que estava sendo proposto? É importante saber isso que você falou, é uma grande deturpação, e o Barroso fez isso agora, no seminário lá. Porque eles passaram a imagem de que a gente voltaria para o voto impresso, não era negativo. Isso. Quando você vota no eletrônico, saía diretamente da urna para um cofre a impressão do seu voto, para você ter uma possibilidade de rechecar e recontar em base de teste. Qual é o problema disso? Zero. Também não consigo entender. Sou plenamente favorável a isso. Também não consigo entender. Não entendi a lógica disso ser espancado como se fosse um retrocesso. É porque o problema não é o seguinte, eu não preciso ficar gritando que a urna é segura. Eu acho que isso não é papel de ninguém. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar para que ela continue segura. Todo mundo tem que ser favorável à transparência. Não tem que berrar, não, eu não quero isso, que você está duvidando de mim, a urna é segura. Então você é um criminoso que está duvidando de mim. Isso é um absurdo, essa postura. Tem que ser interesse de todo mundo. É que nem eu vi, a eleição é para forças desarmadas. Para que chamaram as armadas para participar se ela é para desarmada? Elas não foram lá se não fosse a convite. E se convidaram, por que depois rejeitar? Quer dizer, são coisas que não dá para aceitar. E como a mídia, de uma maneira geral, ela é contra o Bolsonaro, de tudo, qualquer coisa, se isso fosse proposto pelo PT, talvez tivesse sido aceito. Tem isso também. Então, se você quer rejeitar uma coisa na opinião pública, dê para o Bolsonaro propor. Se o Bolsonaro ficasse contra isso, talvez tivesse sido aprovado. Eu costumo dizer o seguinte, eu não acho que o governo do Bolsonaro esteja sendo muito bom, nem nada disso, mas se o Bolsonaro anunciar amanhã que ele descobriu a cura do câncer, meu irmão, vão abrir alguns jornais falando assim, veja bem, o câncer não era de todo mal. Porque, cara, mais ou menos. Coisa assim, caraca, meu irmão, porra,
pelo amor de Deus. E eu já escrevi isso. Não transforma em tudo. Eu acho que o Bolsonaro tem que ficar contra muita coisa boa para que possa ser implantado no Brasil. E aí despiora, né? Se ele ficar a favor, eu vou ficar contra. Ninguém quer saber o conteúdo. O Bolsonaro está a favor, eu sou contra. Assim que tá. A minha porrada nesse processo todo é exatamente isso. Aí eu faço isso, os caras falam assim, você é Bolsonaro. Eu falo, não, cara, o que eu estou questionando tá muito claro que há uma orquestra. É muita porrada que você nunca viu dar em ninguém. Entendeu? Então... Eu não consigo assistir um Jornal Nacional. Eu não tenho mais estômago para assistir um noticiário nacional. Não, as matérias, elas se tornaram, nos repórteres, até em passagens de matéria, opinativas. Coisa que eu nunca vi isso antes na minha vida. Simplesmente eram para reportar os fatos. Tem uma linha até editorial. Você pode ter a linha editorial, você pode até fazer editorial, por exemplo, a Bandeirantes faz editorial em telejornal. Está correto, a opinião pode ser expressada e deve. O problema é eu fazer a matéria que vai reproduzir o fato se transformar no editorial todo dia. Finge que a notícia então, não tem opinião. Você tem 20 notícias lá, são 20 editoriais. Contra. Parece horário eleitoral gratuito. Contra o Bolsonaro. É mais ou menos assim que eu vejo o Jornal Nacional. E eu acho que a grande parte da população está vendo isso também, tanto que a audiência caiu muito. Eles perderam a credibilidade perante as pessoas da informação que passa. Só eles que não perceberam isso ainda. Algum momento vão perceber, mas só eles que perceberam. Eu vou te falar, cara, eu acho que essa eleição aqui ela é muito importante nesse sentido, porque eu sou jornalista, conheço meu gado, a vaidade é grande da imprensa, e em 2018, acho que pela primeira vez a imprensa, a grande mídia, como você falou, eles sentiram a porrada de falar, peraí, eu não manipulo mais tudo. Eles votaram em alguém que a gente disse para não votar. Você não está aqui? Então. Você não está aqui? Não é um veículo a qual a gente está falando e debatendo? Como você, tem muitos outros. Sim. Então, eu tenho participado de vários. Então, o que acontece? Eles não têm mais o monopólio da opinião, nem Agora, da informação. Se eles perdem essa também, vai ficar ruim. Mas eles já perderam. Eles vão começar a perceber que, Eles preferem o quê? O que o Lula está defendendo é a regulação da mídia. É incrível isso. E o Bolsonaro é favorável à liberdade de imprensa. Eu acho isso muito engraçado. Sou plenamente favorável. Eu sou partidário do ditado que para má imprensa, mais imprensa. E nós aqui, você está representando mais imprensa, não a má imprensa. Então, o que eu digo, você tem que ter mais, que tenha 30 vezes o que você está fazendo aqui, em vários lugares, para que possa ter mais imprensa e as pessoas possam falar, as pessoas possam ser confrontadas, possam ser contestadas. E não fique nas mãos do dono, e informadas, e não na mão do dono de um conglomerado. Então, o que está acontecendo? O PT define a regulação da mídia. Eu, como presidente da Câmara, eu participei na ONU, no encontro de presidentes de parlamento. E lá eu fiz um discurso defendendo justamente a liberdade de imprensa, contra a regulação que o PT propõe. Sim. Então, esse, aliás, é um dos pontos aos quais eu também me oponho ao PT. Eu sou contra regular a mídia. Mas é bizarro a imprensa concordar com isso ou não falar. Não fala. O cara tá contra você. O Bolsonaro fala interferência no preço da Petrobras, o Bolsonaro está acabando com a economia. Agora o Lula diz que vai abrasileirar os preços, que no primeiro dia do mandato dele fará isso com certeza absoluta, ninguém fala nada. É como se não tivesse... É que nem a história da violência. Vamos condenar a violência que aconteceu. Tem que condenar a violência que aconteceu no Paraná, mas também não dá para enaltecer o maninho do PT que fez aquilo. Quer dizer, a violência... É aquela história do impeachment, né? O mesmo preceito do impeachment para o PT serve, né? O impeachment nos outros é refresco, neles é golpe. Então a violência nos outros, ela... Não tem importância, vamos elogiar o cara. A violência na gente, a gente condena. É engraçado que, imagina se o Bolsonaro tivesse elogiado um ato de violência... praticado por um cara. Não, ninguém falou nada do Lula. Quem falou foi as pessoas. Nós pegamos os vídeos e reproduzimos, porque a imprensa mesmo não condenou o Lula fazendo aquele discurso. Passou batido. Então aí fica escroto, você fica olhando e fala, porra, vocês têm um lado, caralho. Tá escroto. Vamos falar da facada do Bolsonaro? Quem fez? Não foi militante do PSOL? Ninguém fala. Aquilo foi violência política. Aquilo tratado como atentado, mas não trataram como violência política. Não, mas aquilo foi político, claro. Mas não... Aonde está retratado isso na sociedade? Só que o Bolsonaro é vítima do atentado. O Bolsonaro tentar buscar a verdade no inquérito com o cara que deu a facada nele é um dos atos do Bolsonaro antidemocráticos. E muitas das pessoas... Que, aliás, o senhor Sérgio Moro é uma das razões que ele, ministro da Justiça, não teve a capacidade para conseguir elucidar essa situação e mostrar que aquilo era uma situação política. E muitas pessoas têm o alvará para ir na internet e abertamente falar assim,
errou a facada, que pena que você... Entendi, então vocês são contra a violência e vocês desejam... É isso. É a mesma lógica do PT do impeachment. Nos outros é refresco, nele é golpe. Muito Violência louco, nos outros, maravilha. Na gente tem que ser condenada. Eduardo, você conviveu na política há muitos e muitos anos, você conhece aquela bagunça melhor do que ninguém. Você sabe que o Brasil é um país corrupto. Você sabe que... Aqui há corrupção em todo. O ato de corrupção, ele é um ato que ele não é só expressado naquilo que você comumente acha com ato de corrupção. Existe a corrupção no guarda de trânsito. Não, o Brasil inteiro é corrupto, é isso de uma maneira geral. Não, existe uma cultura, de aceitação de uma situação de vários níveis de corrupção. Existe uma aceitação dessa cultura que tem que ser contestada. Mas não é só no Brasil, não. Não pensa aqui. Mas aqui no Brasil é impressionante, né? Você não consegue botar o gás na sua casa, você não dá dinheiro pro cara. Porra. É que nós vivemos aqui, né? Então, o problema é esse. Também, a gente só viu daqui. É o que a gente vive, né? Eu me lembro bem, há muitos anos atrás, quando eu era vendedor de produtos fora do Brasil, que para entrar na África, eu tinha que no passaporte botar uma nota, $20 ou $50, senão o cara ia me deixar uns 5, 6 horas de pergunta. Então, para o cara não botar, o sujeito tinha que botar uma nota. Era quase que um padrão. Era um padrão. Eu isso também, tem que botar uma nota. Se não tiver uma nota aqui, e os caras pegavam a nota, tirava, botava do lado e carimbava teu passaporte e entregava. É assim, uma coisa absurda. Se você não fizesse isso, você não sabe os problemas que você ia ter. Não, e quando você está em outro país, você faz o que manda você fazer. Você não tem outro jeito. Você não tem coragem de falar, vou peitar, não. Não peita. Você não vai peitar fora do teu país. Então, é uma circunstância absurda. Então, a corrupção, ela tem em todos os lugares. Que a gente vive a nossa. Isso, por acaso, nunca aconteceu aqui no Brasil. Não, isso é verdade. Eu já ouvi de gente falar isso também. Não foi na África, mas eu ouvi falar de gente que fala assim, cara... Tem um jeito que você tem que passar pela Polícia Federal de tal país, que é assim, assim, assim. Se você não fizer, os caras vão... Aí você fala, porra, mas e aí, eu faço o negócio errado ou eu corro risco de ficar preso? Você fala, pô, não sei como é que a banda toca lá. É foda, cara. Mas você conhecendo tudo que você conhece, nós sabemos as dificuldades do Brasil, de todos os problemas e tal. Você não tem vontade, nunca te passou pela cabeça abrir a boca e falar porra toda e foda-se? Mas falar o quê? Ah, eu só posso falar você não sabe. Eu só posso falar aquilo por acaso eu falei aqui agora, porque eu vivi no país africano há 40 anos atrás. Mas você não sabe da toda a corrupção que há no Brasil? Você não vê os políticos, os deputados se vendendo? Veja bem, em primeiro lugar, nós temos que aprender que você só deve falar aquilo que você pode provar, né? Sim, aí são outros 500. Se você não pode provar, como é que eu vou falar? Eu não posso ser leviano, eu e qualquer um não devo ser. De poder falar, não, tem corrupção. De uma maneira geral, a gente pode dizer que tem. Agora, me aponte a corrupção. Eu vou dizer, não, o guarda da esquina me pediu tanto. Teve testemunha? Não tive testemunha. Você fez o quê? Você não saiu para denunciar? Mas você pode dar um indício do caminho. Mas qual é o indício do caminho? Não sei, você deve... Isso que pede dos delatores. Você deve saber, por exemplo, como é que funciona para se comprar voto de deputado. Você deve saber como é que isso funciona normalmente. Deve ter um padrão. Eu nunca participei de uma... Mas tem um padrão ali, né? Não sei se tem um padrão. Isso eu não posso te falar. Deve ter um valor, Existe uma maneira que as pessoas acham, e isso é uma coisa muito ruim para a desmoralização do parlamento, achar que o parlamento só funciona na base da corrupção. E, evidentemente, existe corrupção, existe em qualquer área do Brasil. Mas eu não posso te afirmar a você que o parlamento funciona. Mas você entende quando um cara como eu penso isso? Não, porque você vive numa situação que a mídia te leva, ou te levou, da mesma forma como deteriorou a relação com o Bolsonaro, você pega o nível de aprovação do parlamento perante a sociedade. Você pega o nível de aprovação até do Poder Judiciário, não quero falar Supremo, mas existe. Você pergunta, existe corrupção no Poder Judiciário? Certamente deve existir. Claro que sim. Entendeu? Certamente deve existir, não digo que exista nos tribunais superiores, mas nos juizados, claro que existe. Claro. Então, deve existir, não? Claro que deve existir. Então, a corrupção está presente em todos os lugares e de uma maneira indireta ou disfarçada, mas você só pode apontar. Você não pode dizer que o judiciário é corrupto ou que o parlamento é corrupto por natureza. Você tem pessoas que podem ser corruptas ou praticar atos corruptos em qualquer dos poderes. Mas como deve ter no Poder Executivo, mesmo o Bolsonaro combatendo a corrupção ou sendo contra a corrupção, certamente aí não dá para controlar, é inviável. O que dá é para reagir quando é denunciado. Por isso que a imprensa é importante. Quando a imprensa efetivamente denuncia o ato correto e não a versão de delator ou não a pirotecnia política, está correta. Agora, também não dá para a gente chegar e apontar o dedo. Aquilo que eu falei antes, aponta um dedo, tem 3 contra você. Então você tem que ter cuidado. Eu não posso dizer, fulano de tal é corrupto. Eu tenho que comprovar, eu falo. Mas eu não tenho que comprovar, eu não posso falar. Mas gostaria.
Cara, eu gostaria daqueles que efetivamente praticam atos de corrupção que sejam efetivamente comprovados contra eles e que possam serem punidos. Sem dúvida nenhuma. Mas que comprovem contra eles os atos. Eu não tenho como agir diferente, entendeu? Senão eu vou subverter a ordem legal. Eu não posso fazer acusação a pessoas a quais eu não posso comprovar. Eu não posso impedir levantar dúvidas sobre pessoas. Tem gente que é irresponsável. Não, tem corrupção no parlamento. Aí o parlamento virou todo corrupto. E não é todo parlamento corrupto. Evidentemente não é. Eu não diria que a grande maioria não é. A maioria dos políticos você acha que não são corruptos? Eu acho que não. Você tem que entender que existe uma diferença muito grande. Em primeiro lugar, nós representamos a sociedade. Se está lá colocado o cara que pode ser considerado corrupto, tem a parte da sociedade que é corrupta que colocou o cara lá. Por isso que eu acho que é corrupto, porque o Brasil é corrupto. Eu não digo a você que a população toda é corrupta. Toda não, mas o Brasil é bem corrupto. Uma parte da população que efetivamente... Você vai um exemplo de corrupção. O cara que vende o voto dele. O cara que vendeu o voto dele, ele vai colocar alguém que possa representar alguma coisa diferente que comprou o voto dele. Então, a primeira coisa que tem que fazer, você não venda o seu voto, escolha quem pensa e quem é aquilo que você acha que possa representar. Então, esse problema do caso do parlamento, ele começa pela população. Basta o cara não vender o voto dele. Que a classe política é consequência do que nós somos, isso é fato, não o contrário. Nós não somos o que somos por causa dos políticos. Isso. Os políticos que nós colocamos é porque nós somos assim. Isso não tem dúvida. Por E isso que eu acho que se você qualquer lugar no Brasil... Voto, se você vendeu o seu voto, recebeu, sei lá, R$100, R$200, seja o que for para poder vender o seu o meu voto, por menos de 2 milhões, propostas menos de 2 milhões. Mas por esse tamanho de preço, o cara compra muito mais voto. Ah, não, mas eu posso ficar falando, entendeu? Até eleição, Não, menos de 2 milhões. Mas se o cara vende o voto, ele vai querer o quê de quem compra o voto dele? Exatamente. Que tipo de moral você tem para pedir, né? Isso. Qual é o teu maior erro na tua carreira? O maior erro da sua carreira? Cara, não sou eu que tenho que apontar os meus erros. Certamente eu os cometi, os cometo todos os dias. Claro, todo mundo. E certamente ainda continuarei cometendo. Mas quem tem que julgar os meus erros são os outros, não sou eu, né? É difícil eu apontar qual é o maior erro. Eu tenho consciência de vários erros que eu cometi. Mas tudo na vida tem a motivação do momento e as razões que te levam a cometer o erro. Todo erro tem um porquê, né? Ninguém erra querendo errar, né? Você erra achando que está acertando, né? Às vezes você tem uma visão diferente no momento, às vezes você tem um impulso. Política é a pior coisa que tem. Mas tem alguma coisa que te gerou uma consequência que até hoje você se arrepende? Você fala, puta, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado, eu não devia ter tomado essa posição. Sem dúvida. Por exemplo, quando eu anunciei que eu estava rompendo com o governo, naquele momento antes da aceitação do impeachment, foi um erro meu. Eu não devia ter feito aquilo. Porque aquilo, de uma certa forma, eu transformei, antes da abertura do processo de impeachment, um confronto direto, que não precisava ter feito. Eu tinha que ter ficado... Ficou a imagem... Uma palavra que não dizia nada. Por exemplo, essa frase foi um erro. Não há dúvida nenhuma. Eu não faria isso de novo, o que eu fiz naquele momento. Eu poderia até estar rompido sem precisar declarar que eu rompei. Então, Tem diálogo? E assim, com isso, a gente vai. Tem diálogo, por exemplo, um cara como você... Com os líderes de um PT, por exemplo, que você fala... Eu relato no meu livro... Hoje tem diálogo? Você encontra o Lula, vocês conversam? Você encontrar a Dilma, vocês conversam? É uma coisa bem... acho mais difícil. Não, mas se eu encontrar o Lula, eu converso sem problema nenhum. Eu converso vários do PT. Já encontrei pessoas do PT depois e já conversei com pessoas do PT. Tem uma parte do PT que é uma parte mais palatável a conversar. Tem uma parte do PT que é intragável a conversar. Certamente com uma parte eu não vou conseguir conversar, mas tem alguns que dá para conversar. O governo do Bolsonaro é bom? Eu acho. Você tem que analisar um governo, como eu falei aqui, dentro do contexto daquilo que efetivamente a gente existe hoje. Nós temos uma pandemia de mais de 2 anos, nós temos uma guerra, então você não pode analisar fora desse contexto. Dentro desse contexto, eu tenho que comparar com aquilo que eu tinha antes. O que eu tinha antes? Era o governo do PT. Porque o governo do Michel foi uma coisa transitória que não dá para você fazer referência nenhuma. Então eu tenho que comparar com o PT. A Dilma, 2015, 2016, o Brasil perdeu 8% do produto interno bruto. Perdeu 10% da renda da população. Eu tenho o Bolsonaro com pandemia, com resultado melhor do que a Dilma sem pandemia. Então eu tenho que analisar o comparativo. Na vida tudo é comparativo. Você pode dizer, não é bom, é ruim? Pode ser ruim, mas vem cá, está melhor ou pior que você tinha? Está melhor. Então não é ruim. Como é que é, Maurício? Se foi o Michel que indicou o Alexandre de Moraes. Cara, o Alexandre de Moraes, ele era um constitucionalista bastante conhecido, era um advogado criminalista de bastante sucesso, veio do Ministério Público,
foi secretário de Segurança de São Paulo, era o ministro da Justiça dele. Não vi razão nenhuma. E inclusive, era amigo do Michel. Aliás, eu conheci o Alexandre de Moraes apresentado pelo Michel. Mas ele decide quanto que ele mesmo escreve, né, o Alexandre de Moraes. Não sei se é isso. Eu acho que o problema não é a figura do Alexandre de Moraes, não é a figura dos outros ministros, por exemplo, do Fux, como eu citei aqui na decisão do juiz de garantia, é a figura do sistema que a gente está hoje que permite que decisões monocráticas levem a esse tipo de coisa. Quem abriu esse inquérito, aliás, não foi nem o Alexandre de Moraes, foi o Toffoli. Isso é uma continuidade que o Toffoli tinha aberto quando o presidente Supremo. Então, as decisões elas têm que ser contestadas dentro de um contexto. E mais do que criticar, eu não vou entrar no mérito de criticar a decisão A ou B ou C. O problema é que o sistema, a normativa do momento, está permitindo que ele possa tomar esse tipo de decisão. É isso que está errado. Você acha que tem alguma possibilidade, não sei se jurídica ou política, do Lula e o Bolsonaro não chegarem na eleição? Nenhuma, zero. Nem por um impeachment, por uma possibilidade de restrição? Impeachment de quê? Não pode ter. Não sei. O Lula está elegível e o Bolsonaro também. Não, mas eu digo, pode ser que surja alguma coisa, né? Só por vontade própria. E eu não só acredito se eles desistirem. E eu não acredito que nenhum dos dois desistirá. Nessa altura eu também acho isso. Você coloca Bom, você gosta do governo Bolsonaro, né? Você gosta do Bolsonaro? É o seguinte, o problema não se trata de gostar ou não gostar. Eu não coloco sobre afinidade pessoal. Bolsonaro representa aquilo que eu acredito no momento. Ele é conservador de costume e liberal da economia. Enquanto foi esse o programa dele, eu sou favorável. Se esse não fosse o programa dele, se Bolsonaro viesse com o programa do PT, certamente não ia concordar. Essa é a circunstância. A gente tem que definir, não por afinidade, porque interpreta aquilo que a gente acredita. Ele está interpretando aquilo que eu acredito. Essa é a razão pela qual eu estou a favor dele. Você fala um negócio aí que me deixa muito em dúvida também, que eu discordo do posicionamento do Bolsonaro em relação à pandemia, do jeito que ele tratou as coisas que ele fala. Eu acho que, ele faz algumas coisas. Eu acho que mais do que ele falou, né? Porque eu dizer o seguinte, o que o Bolsonaro fez para atrapalhar o combate à pandemia? Nada. Cara, para atrapalhar, eu não sei, mas assim, eu acho que, você ficar falando para as pessoas tomar um remédio da tua cabeça, tu não é nem médico, tu bota o ministro para falar contra você. Concordo com você. A própria escolha dele dos ministros, ele colocava ministros que eram contra o que ele estava falando. Eu falei assim, cara, o que você isso é outra coisa. Mas é muito louco. Mas isso você pode contestar. Confunde a população. Mas a minha pergunta é o seguinte, o que a população brasileira não teve acesso por causa da posição pessoal do Bolsonaro? Não, acho que não. Acho, inclusive, que foi tirado boa parte do poder dele. A vacina, ele participou no início com a AstraZeneca. E foi desenvolvida com o Brasil participando. A vacina chinesa veio depois. A AstraZeneca veio primeiro e foi feita pelo governo federal. Não faltou dinheiro para vacina, não faltou vacina para o brasileiro, não faltou atendimento médico brasileiro, não faltou dinheiro da União para cobrir perda de todo mundo. Eu acho que o governo agiu. Se ele, com a opinião pessoal dele, expressou aquilo que eu também não concordo, que você não concorde, não significa que o governo dele errou com relação à pandemia. Não, a minha dificuldade de interpretação é assim, tá chegando no final do governo dele, aí as pessoas falam, você acha ruim, bom? Eu falo, cara, assim, eu não acho que foi uma tragédia que a Globo pinta, nem acho que foi bom, mas assim, tem 2 anos de pandemia. E às vezes eu acho que posso ser injusto, porque realmente pesa. São 2 anos parados. Mas compara com a Dilma. Né? Compara com a Dilma no mesmo período de 2 anos. Tô falando da parte econômica, né? Tipo, eu olho os índices e falo, eu não sei se... Eu não sei o tamanho com a Dilma na merda, parte econômica. Aí você vai ver. A Dilma perdeu 8% do PIB sem pandemia. Você acha que esse número é o quê? Bem ruim. Eduardo Cunha, vamos para 2 quadrinhos que nós temos aqui antes de encerrar, onde você não pode ficar no muro. Ai. Você não usou do PSDB, não. Você não me decepciona. Bota um outro aí, meu diretor. Essa vinheta ficou longa, eu preciso cortar ela. Ó, é o seguinte, vão aparecer 2 opções na tela, você tem que escolher uma ou outra, tá? Entre esses 2, o que você prefere? Bota aí, meu craque. Eduardo Paes ou Dória? Porque não pode dizer nenhum dos dois? Não. Talvez, se você não gosta dos 2, tem que ser o menos pior. Menos pior? Vou ficar só para xará. O Eduardo Paes só porque é xará, né? Pois nenhum dos 2 seria a minha opção. Próxima. Moro ou Bolsonaro? Sem dúvida nenhuma, Bolsonaro. Pela entrevista já sabia. Próximo. E Moro e Lula?
Olha, pensa bem que essa aí vai dar polêmica o que você falar. Não vou responder. Não vai? Não vou responder. Eu acho que eu voto nulo. Não há dúvida. Turno assim você anulava? Anulava o voto. Sem dúvida nenhuma. Você acha que os dois estão no mesmo prateleira moral? Bom, prateleira moral, eu acho o Moro pior. Pior que o Lula? Eu acho. Caraca! Acho pior que o Moro. Acho o Moro pior que o Lula. Caralho. Não tenho a menor dúvida disso. É Porque mesmo? o Moro, eu posso afirmar a você que ele era líder de uma organização criminosa política. O Lula não foi condenado por isso ainda. Caraca, porra. Essa eu não esperava. Próxima. Você é a favor do passaporte da vacina? Olha, para mim é absolutamente indiferente. Indiferente, eu acho que não tem, para mim, é absolutamente irrelevante ter ou não ter o passaporte da vacina, tanto que já aboliram a maior parte das pessoas. É. Eu já no início da vacinação entrei em restaurante que me pediram. Eu tenho o meu comigo. Alguns países adotaram, agora largaram. Eu acho o seguinte, eu acho que a vacinação... Tá, mas, por exemplo, eu acabei de ir para os Estados Unidos. Que as pessoas... Tal. Eu acho o seguinte, a vacinação as pessoas cobram porque você, em tese, vai atingir os outros. Mas se o outro estiver vacinado, ele não vai ser atingido. Obrigado. Então, em tese, é isso. Que me parece bem lógico, né? Se você está vacinado, por que você está preocupado se o outro não está? Próximo. PT ou PSOL? Não. Não, tu não vai falar duas, porra. Não, é boa. Mas é que anula o voto. Não há possibilidade, não tem como escolher. Você coloca duas opções que nem por exclusão dá para fazer. Próximo. Não dá. Ronaldo ou Romário? Não vem não, agora tu vai ter que escolher. Cara, são épocas diferentes, mas eu prefiro o Romário. Próximo. Witzel ou Pezão? Pezão, Pezão? não dúvida nenhuma. Witzel conseguiu se queimar muito rápido, né, cara? Que loucura, né? É porque justamente ele foi fruto da ausência de política. Então, como assim, vem como um furacão e achou que aquilo era dele e não era. E de repente ele morreu no Subidas próprio meteóricas furacão. têm quedas meteóricas. Bota o 0 a 10 aí pro homem. Tá muito grande essa vinheta, eu preciso cortar metade dela. Então o povo não assiste. Fui eu que botei assim, pior que fui eu que fiz, não pode nem reclamar, eu que fiz essa merda, eu vou cortar metade dela. É só o tempo, por exemplo, demos tempo para passar. Esse daqui é o seguinte, vai aparecer uma pessoa aí, tu dá uma nota de 0 a 10. Tá. Vambora, diretor. Arthur Duval. 0. Próxima. Jair Bolsonaro. Não vou dar nota 10, porque eu acho que ninguém merece nota 10, mas eu dou nota para ele 9. Próximo. Boulos. 0. Próximo. Castor de Andrade. Cara, você é um carioca da antiga. Eu dou 1. Quando igualar o PT. Tu dá um porque ele tá morto, né? Se tivesse vivo, eu queria ver tu dar 1. Ah, sim. Próximo. Ciro Gomes. 0. Mas tu não gosta dos caras da esquerda mesmo. Não, quem disse que o Ciro Gomes é da esquerda? Ele é um oportunista. Ele veio aqui e falou que era de esquerda. Mas ele começou no PDS, você esqueceu? Verdade. Ele veio da Arena, PDS. É que o Ciro já transitou em tanto lado, então não sabe exatamente. Esse é o problema, não tem posição. Ele é um oportunista, por isso que ele merece 0. Próximo. Caio Coppola. Esse eu nem mal conheço para dar opinião, dou 1. Tu não assiste ele, não? Não. Próximo. Posso dar opinião, eu não posso dar opinião sobre quem eu não conheço. Olha ela aí. É 0. 0. Botei ela bonita, hein? É. Próximo. João Dória. Cara, o João Dória, ele cometeu muitos erros, né? Eu daria nota 5 para ele. Já ficamos, teve um que não foi 0 nem 10. É. Já deu uma... Próximo. Gabriel Monteiro. 0. Tá puto com ele. Eu não concordo com esse tipo de procedimento. Próximo. Eduardo Paes. É uma coisa, dou nota igual. Se eu preferir o Eduardo Paes ou Dória, eu não posso dar uma nota menor do que eu dei o Dória. Então dá 5 para ele. Dessa época, porque ele é Vasco, aí você tira um ponto, né? É. E a última nota? STF. Cara, eu dou STF uma nota mediana. Vamos dizer o seguinte, que eu acho que o problema não é o STF. Eu acho que o problema, efetivamente, somos todos nós, os políticos, e a forma que tem de regulamentação. Dou nota 6. Tá bom. Até que você ficou mais ou menos só no muro, vai. Só pulou 2, até que tá bom. Eduardo Cunha, obrigado por ter vindo. Obrigado eu que agradeço a pelos vocês a esclarecimentos. oportunidade, tá? Estou sempre à disposição. Obrigado. Eu espero que você tenha
tudo esclarecido aí nos processos que você vai ter que refazer tudo de novo e tal, que fique tudo claro. Obrigado. Não vou desejar boa sorte, não, porque, pô, se for culpado, o que você vai preso? Se você for inocente, você fica em casa. É isso. Mas antes disso, eu vou disputar uma eleição. Desejo de sorte, pelo menos. Ah, você tem uma eleição agora em São Paulo, né? São Paulo. Tá. É verdade. Tem isso ainda. Tu não desiste, né? Tu gosta dessa porra, né? É que nossa política vira o caso com a cachaça, não tem jeito. Né? Eu fico olhando os políticos, eles trocam de cargo, eles não conseguem ser facais. Isso deve ser muito Não, eu estou buscando voto, momento. não é cargo. Estou buscando o apoio da população. Deve ser viciante, porque as pessoas que estão ali gostam e é um caos, né? Que loucura. É um caos na vida. Estúdio Century, obrigado pela estrutura. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Eduardo Cunha no Cara Tapa. E essa semana tem mais. Fica de olho aí que o negócio tá quente.